Bem-vindo, bem-vinda. É professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino, Região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ATPC Geral. Estou aqui, mais uma oportunidade, pedindo a todos a atenção aos nossos estudos, dessa maneira do espaço formativo que se inicia para o ano de 2022. Os últimos 2 anos do estado pandêmico, utilizamos essa mesma plataforma YouTube, Diretoria de Ensino, este canal, para possibilitar uma interlocução desse espaço de ATPC. É aqui que nos colocamos em estudo, em pesquisa, em dialogar sobre os conhecimentos, sobre os estudos e também sobre a nossa prática didática. O currículo, a nossa maior obrigação do ponto de vista da aprendizagem significativa, é o maior desdobramento que nós temos das nossas aulas e dos nossos trabalhos edificantes. Me coloco aqui também na gratidão da nossa saúde, em respeito às nossas inteligências, sabendo que o maior bem é a nossa saúde e a nossa segurança. Da mesma forma, as nossas reverências àqueles que nos deixaram, em relação à Covid-19. Estamos ainda no estado pandêmico e é necessário atuar com inteligência e soberania para que a vacinação atinja a todos e a todas e a todes para poder estarmos aqui nesse momento da escola. Retomamos assim as atividades formativas. Nesse ATPC geral, nós vamos convidar aqui a todos a pensar colegiados escolares. Colegiados escolares são compostos por coletivos que pensam a escola na sua totalidade. Esse maior bem e benefício dessa comunidade, ela existe e coexiste porque existem legislações pertinentes, mas também há uma forma de se pensar com conceitos. Eu me coloco aqui, de maneira humilde e singela, na respeitabilidade de pensar os conceitos e também os agrupamentos coletivos do ponto de vista de se pensar as suas formações e as suas composições. Teremos que falar, no primeiro momento, sobre Conselho de Escola. Falaremos do Conselho de Escola, esse Conselho Escolar, a gestão democrática e toda a sua totalidade que nos permite a interlocução com os vários espaços na segurança das nossas unidades escolares. No segundo momento, vamos pensar a Associação de Pais e Mestres, essa entidade que facilita o trânsito e um benefício através da realização de operações que vão tratar da escola, do bem, do patrimônio. E também, mais importante também, nesse momento, a primeira reunião de trabalho de Grêmio Estudantil. Vamos falar do processo eleitoral. Então, convido a vocês, a todos, a pensar Conselho Escolar, o Conselho de Escola. Utilizando da seguinte prerrogativa, pensar de que modo estamos pensando em relação à totalidade dessa nossa unidade escolar. A quem ela pertence? Ela pertence ao público, à sua comunidade, E por essa condição, pensando, como eu já disse, de que é importante acolher os diversos pontos de vista. Mas sobretudo, a nossa tarefa primordial é pensar uma escola do trânsito que vivemos na sociedade. Construção de cidadania, uma educação que comporta todos na escola, todes e todas, dado as nossas qualidades e as nossas também diversidades. Então, esse exercício da cidadania é o que permite esse coletivo pensar a escola. Ou seja, pensar a escola de maneira que nós possamos olhar para que a legislação que é pertinente nos facilite a reorganização em cabeças pensantes dos temas escolares. Esse conselho, ele tem a sua autonomia para praticar atos referentes à totalidade da escola. Então, nós vamos ter aqui esse conselho voltado para uma condição de que é super importante a gente lembrar que é através desse fórum que se reúne e que é deliberativo, é o veículo de trânsito em relação a tudo e a tudo que acontece dentro da unidade escolar. Pensando esse modo consultivo, esse modo de debater os temas da escola, o Conselho de Escola possui uma natureza que é da sua condição de trabalho. A reunião de pais, de mestres,
de alunos, todos envolvidos, e também os profissionais que são do ofício da educação, eles ordenados, eles vão pensar as funções deliberativas, consultivas, a fiscal, que também, sobretudo, é importante, e ainda que é mais, para mim, de maior conotação, que é a função mobilizadora. Ou seja, precisamos estar nessas qualificações, nesses critérios, para poder gerenciar as nossas obrigações em relação ao Conselho de Escola. Passando aqui pela natureza de entender o projeto político-pedagógico, o conjunto de normas e regras, pensar os planejamentos e replanejamentos, pensar a questão de materiais pedagógicos, o currículo, o trânsito e a didática, e também as relações da aprendizagem significativa, questões administrativas sobre os recursos financeiros e materiais de escola, e assim, todos esses temas que estou citando, eles são temas que pertencem a essa natureza em relação às funções do Conselho. É claro que são outros muito mais e que a legislação pertinente vai nos agasalhar em relação a todas as suas coexistências e a todas as suas funcionalidades. O que é importante aqui é guardar que essa composição do Conselho ela é feita pelos profissionais da educação, pela comunidade, por aqueles nossos alunos e também por nós docentes. De modo que a gestão democrática é o maior caráter aonde o gestor e a sua gestão eles se colocam em reunião a pensar esse coletivo, a compor esse coletivo e dar vida a ele de acordo com os seus tempos e temporalidades para poder pensar todas aquelas funções que estão no plano de trabalho em relação aos conselhos escolares. Então, o que nós, aqui humildemente hoje, eu, professor Marcelo Ferreira, como um pensador da filosofia e da sociologia, eu trago aqui essas qualificadoras, essas condicionantes que vão tratar um pouco da regulamentação desse espaço que é viver sob a égide das legislações pertinentes e também olhar para esse regimento, para essas normas que são confeccionadas na escola, que também pertence à natureza de respeitabilidade da legislação escolar. Então, pensar, sobretudo, o Conselho de Escola, ele pensar a função social da escola. Qual é a tarefa primordial para a escola que está sendo chamada? Eu gosto de lembrar aqui sempre o professor Rui Canário, fantástico, Universidade de Lisboa, foi nosso catedrático, reitor e hoje também bastante professor naquela universidade, quando ele traz o referencial de que a escola pensar com a comunidade e pensar os temas do contemporâneo dizem respeito de se perguntar o que nós estamos fazendo. Porque o reflexo, o espelho do que ocorre na comunidade é um pouco também do que nós estamos ofertando nos nossos trabalhos, dos nossos ofícios. Se importunar e se indignar e trabalhar para o acolhimento desses temas é tarefa do tempo presente. É tarefa mobilizadora, é uma tarefa político-pedagógica. Então, pensar essa valorização de todos esses docentes, de toda essa engenharia humana capaz de transformar a alegria e o encantamento da escola é função primordial do Conselho de Escola. E essa gestão pedagógica, ela constrói todas essas possibilidades desse encontro em rede, do encontro em que nós possamos partilhar os seus temas de acordo com o nosso calendário e pensar as realizações lançando mão de apresentação de projetos e também de balancetes e também de conferências a respeito dos temas que são pertinentes ao Conselho de Escola. Vamos lembrar que existe todo um organograma para que seja dado conduta e também respeitabilidade e também comunicação dos seus atos. Eu fico aqui muito feliz de dizer que toda essa parte em relação à legislação, eu sempre me ancoro no nosso supervisor de ensino, que é a maior autoridade a se pensar a educação no chão da sala de escola. Então, esse chão escolar e a legislação é tarefa da respeitabilidade maior de todas as legislações,
cabendo a Constituição, a LDB, a legislação que o Estado de São Paulo oferece para agasalhar esse colegiado escolar, que é, no caso, o Conselho de Escola. Em pensar muito essas condicionantes de trazer esse Conselho de Escola por a sua importância, eu quero lembrar aqui a questão que é fantástico, Edgar Morin, né, quase centenário, né, ele vai dizer que o saber nos torna melhores e nem mais felizes, mas, ao mesmo tempo, ao assumir essa condição poética da vida, da sabedoria incansável e da busca de conhecimento, nós estamos fazendo com esse encantamento aquilo que nós somos possíveis e aquilo que nós realizamos de escolha para o nosso ofício. Ou seja, a cada dificuldade, uma oportunidade. A cada debilidade, um enfrentamento. Então, o quanto é importante perceber que esse sistema macro, que é o Conselho de Escola, com uma gestão democrática, trabalha os planejamentos, trabalha as suas avaliações e também trabalha a questão da gestão dos recursos que cabe à escola. O que é tão fundamental, porque todos esses processos estão na sua comunicabilidade, o que dá à engenharia humana do Conselho de Escola a sua realização primordial. Todos que estão na educação o fazem e fazem muito bem, alegrar-se com a escola. Paulo Freire. Então, nesses referenciais que eu trago aqui, inicialmente, nesses primeiros minutos, dizem respeito tão somente naquelas possibilidades que são importantes para esse tão valoroso momento que é o Conselho de Escola. Eu paro aqui a minha reflexão inicial sobre o Conselho de Escola, porque nós temos aqui também uma respeitabilidade do tempo para poder estar pensando a associação de pais e mestres. Até lá! Bem, vamos retomar então agora com a Associação de Pais e Mestres, a APM. Quero lembrar aqui também que todos esses vídeos acompanham um material formativo, um PowerPoint, onde a facilidade e o acesso será disponibilizado com esse vídeo também. Então, pensar esses colegiados escolares, após pensar o Conselho de Escola, toda a sua representatividade, Constituição e as suas possibilidades e as suas funções, nós também vamos aqui pensando o objetivo da Associação de Pais e Mestres. Observar para essa entidade jurídica que tem uma finalidade do aperfeiçoamento do processo educacional em relação à assistência da escola. Ou seja, ela é uma associação composta, pelo seu próprio nome diz, né, para a sua comunidade, os pais e os mestres, que conferem um incentivo, um auxílio e também uma instrução na medida em que se coloca o seu trabalho à condição de alavancar, de possibilitar qualidade, de possibilitar todos os desenvolvimentos de projetos que necessita em relação à escola. Então, olhar assim conceitualmente é pensar que a APM ela tem um objetivo de um elo de ligação constante entre a gestão escolar, nós todos os docentes que estão na escola e comunidade e também os pais. Ou seja, olhar para que a sua natureza ela se seja através do social e também educativa. Ela é uma condição operacional e uma organização de funcionamento que vai facilitar e trazer trânsito maior à condição de desenvolvimento das atividades da própria unidade escolar. Então, a Associação de Pais e Mestres é mais uma forma, e é uma condição pela legislação, de facilitação de observação dessa gestão democrática, dessa gestão onde a escola pensa todos os seus atores olhando para si mesmo, por assim dizer. Então, olhar para essas esferas dos aspectos políticos, administrativos,
financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos, pedagógicos e também pensar a relação com a sua comunicabilidade, a relação com seus balancetes, a relação com a apresentação da sua funcionalidade fiscal de tudo que acontece e tem trânsito na escola de investimento. Então, é importante que esses saberes eles se conjuguem para uma transformação, para o objetivo da aprendizagem significativa. Então, essa garantia de que o papel proativo da gestão de ensino ocorra através desse fomento, através da reunião dessa associação e que nos permite elencar as suas possibilidades. Ou seja, a gestão escolar ela tem multitarefas dentre elas e também multifunções em relação às suas possibilidades. Então nós vamos ter de todas as esferas a gestão pedagógica ao centro, rodeado e também norteado por os materiais pedagógicos, por todo o patrimônio, por toda a sua gestão, por todos os seus registros, o currículo, a grandiosa peça que nos movimenta e nos traz centralidade para a aprendizagem significativa e também o humano, o caráter humano que nós estamos lá nessa engenharia do alegrar-se em sala de aula. Ou seja, pensar que essas atividades elas coexistem e elas têm uma elaboração e elas precisam de trânsito nos seus investimentos, é que foi assegurado essa associação, é que foi vindo a criar com o tempo as suas maiores observações de tratamento para a realidade escolar. Então, eu me coloco aqui como um primeiro pensador ao objetivar de que existe hoje programas, né, que são colocados para facilitar essas condições na escola, como a citar aqui os recursos do PDDE paulista. Ou seja, todos os seus recursos e as suas utilidades serão objetivados na transformação daquilo que é fundamental. Ou seja, observar todas aquelas esferas que vai do cultural ao pedagógico, ao tecnológico, tudo aquilo que faz bem para a educação e que faz o funcionamento da escola. Então, a Associação de Pais e Mestres, ela vem nos auxiliar, ela vem nos transformar do ponto de vista da nossa relação de pessoas, a também ser mais um fórum de pensar essas esferas do investimento e das possibilidades da sua condição de realização. Então, eu me coloco aqui a olhar os conselhos escolares, os colegiados escolares, a Associação de Pais e Mestres, nesse instante, como um veículo de transparência, como um veículo que é capaz de ter essas várias objetivos, essas várias orientações, esses vários norteadores para a realidade da escola. Então, eu entendo e pensando sobre essas condicionantes, a Associação de Pais e Mestres, ela é também uma segurança para no trânsito da sua prestação de contas estar em comunidade, estar fazendo e realizando um planejamento, um plano de ação no tempo, a sua prestação de contas e também pensar nas possibilidades daquilo que se pode fazer, bem como também reordenar as suas pastas. Olhar também os planejamentos na qual são conferidos os projetos e o espaço que temos dos investimentos e dos trânsitos que temos para as prestações de conta, para poder ter o funcionamento estável da administração e uma gestão democrática e participativa. Então, eu penso que fazer a Associação de Pais e Mestres é estar em consonância, em pensar dinheiro na escola, em pensar fluidez de investimento com a segurança de que o colegiado escolar está ciente da sua aplicabilidade e da condução efetiva do seu benefício. Então, olhando muito bem para que essas condições se realizem, a Associação de Pais e Mestres, elaborativamente, ela colabora com os processos dessa gestão democrática. Ou seja, o gestor e todos aqueles seus colaboradores, estando em consonantes e pensar essas relações, ele tem a facilidade do trânsito de pensar muito mais naquele objetivo final
que é a aprendizagem significativa e o encantamento do espaço escolar. Então, nesse momento, eu encerro aqui a minha fala com esses primeiros movimentos de pensar a Associação de Pais e Mestres como o maior benefício que podemos ter do investimento realizado no chão de escola. Vamos a seguir falar sobre Grêmio Estudantil, processo eleitoral, calendário 2022. Até lá! Em dar continuidade aos nossos trabalhos, vamos aqui agora com a primeira reunião de trabalho sobre Grêmio Estudantil, processo eleitoral 2022. Esse momento é um momento onde nós todos, professores, os articuladores do Grêmio Estudantil e também as diretorias em trânsito do Grêmio Estudantil fazem parte de um estudo mais aprofundado a respeito dessa condicionante que é esse colegiado escolar Grêmio Estudantil Paulista. Então, com muita alegria, eu os recepciono aqui, 2022, saúde a todos, vamos seguir adiante, um ano de realizações e um ano de muito esforço para poder também passar por esse estado pandêmico. Estamos nos trânsitos das vacinações, o que traz para nós toda a nossa segurança em relação à nossa saúde e também pensar esse benefício de hoje estarmos todos juntos nas unidades escolares com segurança, que é o maior bem que há em nossas vidas. Viver com saúde. Então quero agradecer aqui todos os meus parceiros que estão aqui na unidade escolar e que trabalham com o Grêmio Estudantil. Do mesmo modo, a minha reverência ao supervisor Hendrick, que é meu parceiro nessa viagem, a nossa dirigente regional de ensino, a professora Regina Navas, ao núcleo pedagógico, que é organizado pela Giovana Souza, e todos os demais irmãos e irmãs que nos auxiliam a pensar esse ATPC geral, nesse momento pensar colegiados escolares. Quero também lembrar aqui que esse momento acompanha um PowerPoint formativo, que serve também de apoio para as nossas deliberações, para o conjunto desse momento de estudo da unidade escolar. Então, por assim dizer, esse calendário unificado do processo eleitoral, ele vai trazer para nós uma possibilidade que ele se iniciou 2 de fevereiro e ele vai até 30 de abril. O seu objetivo, orientações que possam garantir o trânsito do próprio processo eleitoral. Ou seja, credibilidade, qualidade das ações, um clima festivo e oportunizado a pensar o protagonismo escolar. Pensar essas condições de fortalecer a cultura democrática, favorecer o protagonismo juvenil, através das nossas escolhas e da mediação dessas escolhas, através do voto, através do diálogo, é trazer tudo aquilo que de beleza e encantamento escolhemos para as nossas vidas ao se alegrar na escola. Paulo Freire. Assim, olhar para tudo que nós já temos no repositório do Grêmio Estudantil e também no canal YouTube, pensar que existem os vídeos que nos levam ao trânsito de pensar os seus temas, desde o que é um Grêmio Estudantil, o guia para os estudantes, a coordenação, organizando as suas eleições, organizando a Assembleia Geral, aos conselhos regionais. Pensar que esses materiais são acessório e nos facilitam os nossos bate-papos nesse momento dos primeiros passos. Já estamos nos trânsitos e apresentando também a Assembleia Geral, cujo temporalidade nos permite pensar que, começando dia 2, a Assembleia tem uma data limite, que é 25/2, quando nós colocamos a Assembleia, o coletivo dos nossos alunos, a trabalhar e a pensar tudo aquilo que nós estamos entendendo sobre Grêmio Estudantil, sobre os seus planejamentos, os seus projetos, em consonância com a gestão democrática, em consonância com o calendário escolar e todas essas possibilidades em trânsito que o Grêmio Estudantil vem a facilitar em relação de olhar para tudo aquilo que tem vida e encantamento estando no espaço escolar. Ou seja, esse momento em que todos os estudantes vão pensar
e vão se articular, é um momento de fala, mas que tem que ter toda a formalidade para poder os registros e também poder acolher da melhor forma a sua realização. Então, a escolha de tudo aquilo que a escola pode favorecer de coordenação, reposição das equipes, composição das equipes, escolha dos estudantes para compor o conselho escolar, escolha da própria comissão eleitoral, escolha de propostas ao estatuto do Grêmio. Todos esses assuntos, essas temáticas, esses conteúdos estão contidos nesse primeiro processo da Assembleia. Então, organizando esse período, é também um período que, passado a Assembleia, nós vamos iniciar com a campanha e com também o resultado dessa campanha se dará ao final desse processo, aonde se iniciarão e se pensarão os temas e conteúdos a partir daquela caixa de ressonância que é o movimento inicial da própria Assembleia. O que é fantástico aqui é olhar de que todos, todas e todos que estão na escola vão pensar tudo aquilo que nesse estado pandêmico nos últimos 2 anos estão em trânsito, porque é permitido as nossas composições, as nossas reorganizações de chapas ou até mesmo esse novo processo eleitoral. Então, esse momento é muito rico e devemos aproveitar para trazer tudo aquilo que pensamos nas possibilidades das conquistas e também reorganizar aquilo que se pode conquistar. Ou seja, elencar tudo aquilo que temos condicionantes, para ser feito e tudo aquilo que ainda temos limitações e que precisamos de superação, precisamos de rearranjo, de pessoas nas coordenações que dê fluência para esses trânsitos. Olhar, sobretudo, a verificação desse prazo limite, que é 30 de abril. O que é muito fantástico para a gente poder olhar para esse Grêmio Estudantil e verificar que tem que ser realizado na apuração, depois a cerimônia de posse à sua diplomação. Faremos, como todo ano, um momento de diplomação, onde a dirigente regional de ensino, o supervisor e eu também, PCNP Marcelo Ferreira, me coloco à disposição aqui desse espaço que é grandioso para todos nós, aonde nos observamos e nos vemos que subimos ao palco da vida na unidade escolar e estamos fazendo aquilo que soubemos fazer durante esse período que foi de 2 de fevereiro a 30 de abril. Praticamente aí um bimestre para poder trabalhar todas as propostas de pastas, que são os temas e conteúdos do currículo, e também olhar para o calendário de escola. Olhar para essa condição e para essa formulação é fundamental a verificar que essa engenharia, que é o coletivo de Grêmio Estudantil, ela possui a sua natureza nas suas coordenações. Coordenação geral, presidente, coordenação de cultura, de esporte, de meio ambiente, de saúde, né? Mas também pensar as suas coordenações que dizem respeito agora a uma nova formulação, né? Que é a Comissão Gremista de Direitos Humanos. Lembrar também que nós temos uma comissão muito importante que é de Relações Sociais, e do último período, 2021, foi show de bola, Centro de Mídias e Conviva. O coordenador de Relações Sociais, Centro de Mídias e Conviva soube trabalhar aqueles temas que dizem respeito à educação híbrida e dizem respeito ao ambiente escolar. Nesse momento, nós temos um desdobramento ainda mais fantástico, que é a Comissão Gremista dos Direitos Humanos. Ela deverá ser composta após o processo eleitoral, ela pode ter de 3 a 7 componentes, ela deve realizar, na sua tarefa, a audição dos projetos do próprio Grêmio Estudantil e também da escola, pensar a sua condição de cumprir as propostas que o Grêmio Estudantil já as elencou e também em consonância com o seu estatuto. Pensar o contexto dos temas definidos e pensar um plano de ações. Olha que fantástico! Uma comissão que se reúne após as eleições
que pensa o tempo e espaço do próprio Grêmio Estudantil, quer servir de caixa de ressonância, uma coisa que a gente fala e também a gente escuta esse falar, para justamente ter a interlocução de se pensar tempo e espaço para poder o Grêmio Estudantil permitir conquistas, permitir avanços e também permitir avaliação. A avaliação é necessária para tudo aquilo que eu já sei, para o eu não sei, continuamente. Essa é a beleza escolar, do aprender sempre. Então, olhar para essa Comissão de Direitos Humanos, saber que ela vai ter um projeto, um plano de ação, olhar para essas qualidades que traz essa Comissão de Direitos Humanos, sobretudo em relação à convivência escolar, sobretudo em pensar a realização de reuniões sobre os temas e os contextos na qual ela é chamada. Pensar que essa equipe de direitos humanos, com o colegiado do Grêmio Estudantil, trabalham continuamente os processos do próprio calendário escolar. Nós vamos entrar no mês de março, a primeira temática que já surge, direito das mulheres, valorização da vida, contra qualquer tipo de violência em relação às mulheres. Trabalhar esses conteúdos são emergenciais para a valorização da vida, valorização do todo humano. Então, eu dei um humilde e singelo exemplo aqui, para poder olhar para essa forma desta comissão, que vai estar também no objetivo de realizar, e também todo o momento de registrar no SGGE tudo aquilo que está sendo feito pelo Grêmio Estudantil. O sistema que gera o Grêmio Estudantil para poder registrar as suas atas e as suas reuniões, traz para nós da educação como sistema, São Paulo e nós da regional, tudo aquilo que o Grêmio Estudantil está realizando e os processos de trânsito da própria chapa gremista e da própria Comissão de Direitos Humanos. O que é fundamental dizer é que o Grêmio Estudantil, nesse momento, ele traz da sua coordenação geral, que é aquele representante, que é o espelho da turma, mas também traz o teu parça, que é o teu vice, que pensa e que responde da mesma forma que ele e que também pode assumir pastas, independente do seu posicionamento. Estamos no time, queremos jogar, colaborar com o bom andamento e a vitória desse time. Observar que nós temos que ter comunicação para esse Grêmio. A escola tem mural, a escola tem blog, tem um Face, tem um Insta, tem um YouTube, ou seja, os Zaps, várias possibilidades e vários contornos de dar comunicabilidade para os atos do Grêmio Estudantil. Pensar, sobretudo, nos esportes, na diversidade esportiva que há. Pensar nos games, né? A educação híbrida que chega para todo e sempre, para o infinito. Pensar as atividades culturais que estão mapeadas no nosso calendário escolar, mas também fazem parte de coisas que nós temos na escola, né? Coisas que nós nos alegramos. Por exemplo, aí, os interclasses que a galera gosta, danado. É essa coisa gostosa de juntar gente e verificar o que é possível de fazer diante de uma atividade esportiva, com segurança e respeitando as legislações do tempo pandêmico. Olhar também para as suas coordenações que estão nessa novidade desse tempo pandêmico e olhar para a relação dos direitos humanos com todos os temas e todas as suas qualificações que vão permitir trabalhar pluralidade, diversidade, onde os direitos humanos são chamados. Educação para as relações étnico-raciais, ou seja, pensar cidadania, pensar a ética, sobretudo, ou seja, essa nova comissão, ela tem um espelho muito interessante e ela tem uma capacidade muito gigantesca para estar junto ali, coligado com o Grêmio Estudantil, fazendo parte das nossas vidas e grandiosamente desenvolver trabalhos significativos na unidade escolar. Nesse momento aqui, em respeitabilidade do nosso ATPC geral, quero agradecer à diretoria de ensino, a professora Regina Navas, a nossa dirigente, quero agradecer a supervisão de ensino
na pessoa do meu supervisor Hendrick, quero agradecer na pessoa de Giovana Souza, nossa maior intelectual do Grêmio Estudantil e também das pastas que nos organiza na diretoria de ensino núcleo pedagógico. Esse núcleo pedagógico que é composto por todas as cabeças pensantes, irmãos e irmãs ali pensando cada qual o seu conteúdo e componente curricular, e todos esses colaboradores que chegaram para nos auxiliar em relação a essa educação de qualidade e colaborativa. Conto com todos aqueles que se colocam a pensar os colegiados escolares como uma caixa de ressonância da nossa escola, das nossas vidas. Quero agradecer também todas as outras pastas que estão chegando nesses últimos 2 anos, que nos assessoram também os Protecs, os PCAEs e todos os PCs que vêm a nos somatizar nesta corrente brilhante de acolher tudo aquilo de formulação intelectual na capacidade de mediar saberes no chão das nossas escolas. Me coloco aqui à disposição de todos e vou enviar os materiais desse vídeo na nossa plataforma no YouTube. Então, muito obrigado, saúde para as nossas vidas e até lá. Passo a palavra. Vamos para cima!